Olá! Nessa nossa conversa, a gente vai mergulhar em como a geografia nos dá as ferramentas para decifrar o mundo em que a gente vive. No nosso bairro, até as redes globais que conectam tudo, vamos ver como o espaço que a gente habita é moldado por forças que muitas vezes são invisíveis. Vamos lá? Parece uma pergunta meio maluca, não é mesmo? O que tem a ver um lugar tão familiar como o nosso bairro, uma linha política que define um país e essa rede digital gigantesca que é a internet? O que poderia conectar coisas tão diferentes? Bom, a resposta está num conceito-chave que organiza o nosso mundo de jeitos que a gente nem sempre percebe. É isso aí. Todos eles são parte do que a gente chama de espaço geográfico. E olha, isso não é só um cenário passivo, um palco onde as coisas acontecem. Nada disso. Ele é o produto, um resultado que está sempre mudando da nossa interação com o planeta. É a soma da história, do trabalho, da cultura, tudo isso impresso na superfície da Terra. Para a gente começar, é fundamental entender uma diferença bem básica, mas muito poderosa, que está na base de todo o pensamento geográfico. A diferença entre o que é da natureza, purinho, e o que nós, como sociedade, construímos a partir dela. De um lado, a gente tem o espaço natural, o mundo como ele era antes da nossa grande interferência. Do outro lado, o espaço geográfico, que é o que a geografia estuda de verdade. É o espaço natural que foi transformado, adaptado, que ganhou novos significados por causa da ação humana. Uma cidade, uma lavoura, uma estrada, tudo isso é espaço geográfico. Então, a grande sacada é essa. O espaço geográfico é essa fusão, essa mistura que não dá para separar. É onde a sociedade e a natureza se encontram e se transformam uma a outra o tempo todo. Pensa nele como uma tela viva, que está sendo pintada e repintada sem parar pelas nossas atividades diárias. Mas como é que a gente consegue analisar essa tela viva de um jeito mais profundo? Bom, aí entra a genialidade do grande geógrafo brasileiro Milton Santos. Ele nos deu uma chave, uma estrutura brilhante para a gente entender como o espaço realmente funciona. E aqui está a ideia central dele. O espaço não é só um amontoado de coisas. Ele é feito de dois sistemas que não existem um sem o outro. Um sistema de objetos e um sistema de ações. Eles se apoiam, se complementam, mas também podem entrar em conflito. E aqui a teoria fica super clara. Pensa no sistema de objetos como se fosse o hardware do mundo. As coisas físicas, concretas, como as cidades, as estradas, os portos. Eles são a estrutura. Já o sistema de ações é o software. As decisões políticas, os fluxos de dinheiro, as relações de trabalho, são as ações que dão vida e propósito aos objetos. Uma estrada, por exemplo, não é nada sem os carros e as mercadorias que passam por ela, concorda? Ok, beleza. Agora que a gente tem essa base, como é que os geógrafos de fato analisam essa realidade toda que é tão complexa? Eles usam o que a gente pode chamar de lentes conceituais. Cada lente revela uma camada diferente do espaço. Vamos explorar agora essas 4 ferramentas. Cada uma delas vai focar em um aspecto diferente do espaço, desde aquilo que a gente vê com os olhos até o jeito como o poder é exercido. A primeira lente é a paisagem. Sabe, é o nosso primeiro contato com o espaço. É aquilo que a gente consegue ver, ouvir, cheirar, é a aparência do lugar. Mas não é só uma imagem bonita, não. A paisagem é um documento vivo, um registro material de tudo que já foi feito ali ao longo do tempo. E essa paisagem pode ser natural, que hoje em dia é cada vez mais rara, ou cultural, que é a que a gente mais vê por aí. A paisagem cultural é como um palimpsesto. Sabe aqueles pergaminhos antigos, onde as pessoas escreviam por cima do que já estava escrito, mas os traços antigos nunca sumiam por completo? Numa cidade é a mesma coisa. A gente vê prédios de épocas diferentes, lado a lado, cada um contando um pedaço da história. Agora vamos para a segunda lente, o território. Se a paisagem tem a ver com percepção, o território tem a ver com poder. Território é uma parte do espaço que é delimitada, que tem um dono, que é controlada por alguém. Pode ser um governo, uma empresa ou até um grupo social. E olha, o conceito de território vai muito além das fronteiras de um país que a gente vê no mapa, viu? Uma grande empresa multinacional exerce poder sobre suas rotas de navios e aviões pelo mundo, criando um território econômico. Uma comunidade indígena define seu território através de laços com seus ancestrais e com a terra. O poder se manifesta de muitas formas no espaço. A terceira lente é a região. A região é, no fundo, uma ferramenta intelectual. É um recorte que a gente faz no espaço para poder estudar e administrar ele melhor.
A gente junta áreas que têm características parecidas, seja o clima, o tipo de agricultura ou a cultura, para criar uma região. É um jeito de colocar um pouco de ordem na imensa diversidade do mundo. E por último, a gente chega na lente mais pessoal, mais íntima de todas, o lugar. O lugar é aquele espaço com o qual a gente cria laços, um vínculo afetivo. É a nossa casa, a rua onde a gente cresceu, a praça do bairro. É o espaço que tem um significado especial para a gente, onde a gente constrói nossa identidade e sente que pertence. É a geografia da nossa própria vida. Certo, agora vamos pegar todas essas ideias e conectar com o mundo de hoje. Como é que a tecnologia e a globalização estão remodelando o espaço geográfico numa velocidade que a gente nunca viu antes? Essa linha do tempo ajuda a gente a visualizar a evolução dessa relação. A gente saiu de um meio natural, onde a natureza mandava em tudo, passamos por um meio técnico com a Revolução Industrial e as máquinas, e hoje a gente vive no que Milton Santos chamou de meio técnico científico informacional. Nessa era, a informação é o grande motor que move o mundo e permite que tudo esteja conectado em escala global. E como é que essa integração toda acontece na prática? Através das redes geográficas. Elas são como o sistema circulatório do nosso planeta globalizado. Pensa assim, existem pontos fixos, as cidades, os aeroportos, os portos, e eles estão todos conectados por fluxos de informações, de dinheiro, de pessoas e de mercadorias. Só que aqui está o pulo do gato. É crucial entender que essas redes não são neutras, não são todas iguais. Elas têm uma hierarquia. Alguns pontos, como as grandes cidades globais, concentram muito mais poder e conexões do que outros. Então, ao mesmo tempo que as redes conectam o mundo, elas também podem acabar aprofundando as desigualdades entre quem está no centro desses fluxos e quem está na periferia. Então, vamos juntar as peças do quebra-cabeça. Como é que essas lentes e esses conceitos todos nos ajudam a fazer uma leitura mais crítica, mais afiada do mundo em que a gente vive hoje? Mais uma vez, Milton Santos nos dá uma análise poderosíssima da globalização, dividida em 3 faces. Primeiro, ele fala da fábula. Aquela história que contam pra gente de um mundo conectado, sem fronteiras, cheio de oportunidades para todo mundo. Depois vem a perversidade, que é a realidade nua e crua do espaço geográfico, que mostra a concentração de riqueza e a exclusão de muita gente. E por fim, ele aponta para a possibilidade. A esperança de que a gente pode usar essa mesma tecnologia, essas mesmas redes, para criar uma outra globalização, uma que seja mais humana e mais justa. E no fim das contas, é para isso que serve tudo isso. Paisagem, território, lugar, região, redes. Não são só palavras difíceis num livro de geografia. São ferramentas para a gente decodificar a realidade, para entender as forças que moldam as nossas vidas e, o que é mais importante, para nos dar o poder de imaginar como a gente pode transformar o mundo. E fica aqui essa reflexão final. A tecnologia por si só não vai para lugar nenhum. Somos nós que damos a direção. O jeito como a gente organiza o nosso espaço, nossas cidades, nossas conexões, tudo isso define o tipo de mundo em que a gente vive. E pensar sobre isso não é só um exercício acadêmico. É, na verdade, o primeiro passo para a gente começar a construir o futuro.